Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho para aqueles que não o conhecem. Irmãos, nesse final de semana eu estive ministrando. Nós temos um grupo, né? Onde fazemos estudos bíblicos, reunimos os irmãos para fazer esses estudos. E eu falei ali de algo que é o momento da igreja hoje, né? A igreja, irmãos, se assemelha a Cristo, por quê? Porque Jesus disse que quem quer ser seu discípulo precisa seguir os seus passos. Então, o que aconteceu com Jesus também acontece com a igreja. E há um vídeo aqui no canal onde são apontados dois momentos proféticos, né? Dois momentos importantes que a igreja vive, que são proféticos. Quais são esses momentos? O primeiro é o nascimento da igreja, quando Cristo vem a essa terra dar a sua vida em nosso favor. Esse é o nascimento da igreja. E o segundo é a partida da igreja, que é quando o nosso Senhor vem nos resgatar, assim como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios. O Senhor Jesus Cristo me revelou há algum tempo atrás a respeito da semelhança da ressurreição de Cristo com o arrebatamento. Alguns itens ali nos versículos mostram claramente o arrebatamento da igreja, seguindo os passos de Jesus. E também, recentemente, o Senhor Jesus Cristo me mostrou na crucificação, no momento ali do sofrimento de Jesus Cristo, também alguns passos que são seguidos pela igreja. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Então, alguns dos nossos irmãos pregam que a igreja será perseguida pelo anticristo, né? Com a marca e tudo mais. Irmãos, essa perseguição se dará com a parte da igreja que ficar aqui após o arrebatamento. É por isso que profeticamente a Bíblia diz sobre isso, respigar. O nome é respigar. Assim está na minha e na sua Bíblia. E se você for procurar aí o significado da palavra respigar, significa a colheita das uvas que sobraram após a colheita. Então, quando terminou a colheita, né, que é o arrebatamento, e ficaram algumas uvas para trás, ou seja, a geração de Cristo, a geração a partir da videira, essas demais uvas serão colhidas também, mas com grande perseguição. Então, irmãos, o que eu estou dizendo aqui é que nós não devemos temer o anticristo, o seu sistema, a marca que será imposta para controle financeiro, nada disso nós devemos temer. Antes, nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E, junto com isso, eu quero dizer que ao cristão não cabe se preparar como um sobrevivencialista. Isso não cabe ao cristão. Por quê? Enquanto o cristão está buscando os cuidados terrenos, ele não está com seu coração voltado para Cristo. E as palavras que eu estou dizendo, novamente, são palavras bíblicas do próprio Senhor Jesus Cristo. Ali, na parábola do semeador, você pode conferir em Mateus capítulo 13. Não devemos cuidar das coisas deste mundo, de maneira que o nosso coração venha se preocupar com isso. Um sobrevivencialista, irmãos, é aquela pessoa que fica assistindo vários vídeos, que fica correndo atrás de comprar coisas que ele sabe que ele vai precisar, por exemplo, arroz, enfim, coisas e itens básicos, né? E a pessoa fica ali
correndo atrás de como armazenar e qual é o método para armazenar para que dure mais, enfim, todas essas coisas. Irmãos, isso é um barco furado, tá bom? Porque isso serve para distrair o cristão. A Bíblia fala que nós temos que ser como as virgens prudentes e não como as virgens loucas. As virgens prudentes são aquelas que estão com azeite excedente para a vinda de Jesus Cristo. E as virgens loucas são aquelas que ficarão para trás. Simples assim. Bom, queridos, voltando aqui ao assunto do vídeo, né? Como eu disse a vocês, a semelhança entre a igreja e a crucificação e a semelhança entre a igreja e a ressurreição. E por que é importante estudarmos sobre isso? Como eu disse também a vocês, este é o momento que a igreja segue Cristo na crucificação. E o detalhe mais importante é a brevidade deste fato, porque logo depois que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, em muito pouco tempo, ele sobe para o céu. E o fato de Cristo subir para o céu, né, o fato dele ir até as nuvens, né, e os irmãos conhecem esse texto, eu acredito, onde o anjo fala: olha, aquele Senhor que vocês viram subindo para as nuvens descerá outra vez, né? Ele virá outra vez nas nuvens para buscar a sua igreja, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta de Tessalonicenses. Enfim, irmãos, o fato que eu quero mostrar para vocês aqui, a importância que eu quero mostrar para vocês aqui é a brevidade entre uma coisa e outra. Então, se a igreja hoje está passando por um momento que é relacionado à crucificação de Cristo, então em pouquíssimo tempo a igreja estará passando pelo momento que se relaciona à ressurreição, que é o arrebatamento. Amém? Eu vou deixar aqui algumas referências. Vou passar para vocês aqui um pouquinho do que Cristo me mostrou, mas eu gostaria muito que, se você tivesse alguma dúvida a respeito, se você tivesse o desejo de estudar mais sobre isso, pode colocar aqui nos comentários, amém? Coloque exatamente qual é a sua dúvida, o que é que você gostaria de estudar mais, tá certo? Eu quero começar aqui com Mateus, no capítulo 26, no versículo 56. Diz aqui: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Irmãos, a primeira coisa que eu tenho a relatar é que a igreja precisa passar por isso para que se cumpram as escrituras, tá certo? A segunda coisa que eu tenho a relatar está aqui, ó. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Este é o momento, irmãos, que muitos dos nossos irmãos voltam atrás. O último momento é o momento que muitos deixam Cristo, voltam atrás por diversos motivos, seja por medo, enfim, diversos motivos. Mas o fato é que vemos isso nos nossos dias. Versículo 59 agora, diz aqui: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Isso aqui, irmãos, também é uma coisa que a igreja passa por causa do nome de Cristo, por seguir os passos de Cristo. Cristo foi acusado falsamente. A igreja também é acusada falsamente. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é algo local, não é algo que está acontecendo apenas nos países onde há perseguição cristã.
Eu estou falando aqui algo que acontece individualmente para cada irmão da igreja e ao mesmo tempo coletivamente, tá certo? Nós estamos sendo acusados falsamente. Agora, no versículo 63, diz aqui: Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que eu quero mostrar para os irmãos nesse versículo está nas palavras: Jesus, porém, guardava silêncio. A igreja que é instruída sobre a semelhança dela, ou seguir os passos de Cristo, né, a semelhança dela com Cristo, ela não responde às ofensas, ela não responde às falsas acusações. Isso por quê? Porque ela sabe que Jesus guardou o silêncio, porque ela sabe que não adianta, isso é um momento profético e vai acontecer. A igreja não precisa tentar se justificar, ela já é justificada por Cristo. A igreja não precisa tentar se defender, porque tudo que está escrito vai se cumprir. Agora aqui, versículo 64 diz assim: Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Isso aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo respondeu para o sumo sacerdote Caifás. E ele disse para Caifás: olha aqui, você vai ver muito em breve que eu estarei assentado à direita de Deus, né? Vindo sobre as nuvens do céu. Isso aqui o Senhor Jesus Cristo não está falando apenas para Caifás. Caifás, assim como muitas outras pessoas, né, estariam mortos na vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo olho verá a vinda de Jesus Cristo. Até mesmo os mortos vão contemplar. Então, o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui, ele disse para Caifás, é claro, mas ele também disse para todos os que estarão em condenação eterna. E também, irmãos, a igreja diz isso para os nossos perseguidores e para aqueles que estão em condenação eterna. Vivos ou mortos, as pessoas que estão em condenação eterna verão a vinda de Jesus Cristo. Nós podemos dizer aos nossos acusadores: vocês em breve verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu, que é onde Jesus vem nos buscar. Jesus, quando vem buscar a sua igreja, não pisa na terra, meus irmãos. Ele vem sobre as nuvens buscar a sua igreja. Versículo 66 diz assim: Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Aqui, irmãos, é a trama dos religiosos, né, contra Cristo. E aí, irmãos, eu falo para vocês o seguinte: alguns cristãos têm que passar pela morte para que a palavra se cumpra, né? Porque Jesus disse que alguns cristãos seriam mortos pelo nome de Cristo. Mas todos os cristãos passam pela perseguição. Todos os que são genuinamente cristãos. Que tipo de perseguição? Não é aquela do anticristo. Preciso deixar isso aqui bem claro. Não é aquela do anticristo. Perseguição é exatamente essa que Jesus sofreu aqui, que é injúria, falsas acusações, mentiras, enfim, esse tipo de coisa, tá certo? E aí, irmãos, existe uma trama contra os cristãos para nos matar. Existe uma trama para nos matar
tá certo? Hoje em dia, pessoas estão se reunindo, estão fechando o sistema com diversas ordens que manipulam a mente das pessoas para que sejamos entregues, para que sejamos mortos, para que sejamos perseguidos, tá certo? Existe, da mesma maneira que aqueles homens estavam tramando a morte de Jesus Cristo, existe também uma trama para a nossa morte. Volto a dizer que isso que eu estou falando não é algo localizado. Não é, por exemplo, com relação aos cristãos brasileiros, mas é algo acima dos países, ok? Vamos lá. Tem mais um item aqui que eu achei bem interessante, que está em Mateus, no capítulo 27, versículo 18, onde diz assim: porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, irmãos, assim como Cristo foi entregue por inveja, como assim por inveja? Olha, os religiosos, eles queriam aquilo que Cristo tinha. Eles queriam ser filhos de Deus, eles queriam o poder que Cristo tinha. Outra coisa que causava inveja naqueles homens era como Jesus trazia para perto as pessoas, como Jesus trazia para perto as multidões e tudo mais. Então, aos olhos deles, Cristo tinha poder sobre as pessoas, né? É claro que nós sabemos que não era dessa forma que Cristo trabalhava, né? Jesus trabalhava com o pequeno rebanho. Na verdade, ele não trabalhava, hoje ele ainda trabalha com o pequeno rebanho, né? Muitas pessoas da multidão queriam apenas as bênçãos de Cristo. Um exemplo disso são os 10 leprosos, né? Que apenas um queria Cristo verdadeiramente. Então, aqui mostra que aqueles homens tinham inveja de Jesus, aqueles homens que o entregaram, e a igreja também, irmãos, ela é perseguida por conta de uma inveja. Hoje, irmãos, muitos querem matar o cristianismo porque eles consideram que o cristianismo seja um meio de colocar na mente das pessoas algum tipo de liberdade, né? Então, por conta disso, manipulam e tramam contra nós. Agora aqui no versículo 29, onde diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Então, irmãos, esse versículo 29 fala sobre a maneira como aqueles homens escarneciam de Jesus, né? Aqui está mostrando os romanos escarnecendo de Jesus. E a igreja também, irmãos, também é escarnecida ou também será escarnecida, mas esse será que eu digo não é algo para o tempo futuro, é algo que está acontecendo e está para acontecer. Não sei se eu estou conseguindo me expressar perfeitamente, mas eu gostaria que você entendesse que esses são os dias da igreja sobre a terra. Outro fato interessante que eu encontrei aqui é do versículo 35, Mateus 27, 35, que diz assim: e havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprissem o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Irmãos, muitos da igreja, alguns irmãos da igreja terão os seus bens expoliados por causa do nome de Cristo. Sofrerão diversos tipos de perseguições nesse sentido, desde processos e tantas outras coisas, para perderem os seus bens. Isso o mundo faz ou fará
como uma pressão para fazer com que as pessoas desistam, para fazer com que os cristãos não sigam a palavra de Deus. Irmãos, não vamos perder a nossa posição por nenhuma pressão, porque nós sabemos que em breve o nosso Senhor virá nas nuvens para nos buscar. Amém? Então, irmãos, é este o conteúdo que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração há uns 2 dias atrás, mais ou menos, e eu trouxe para os irmãos para que a gente possa compartilhar do mesmo entendimento. Você pode aí pausar o vídeo, você pode fazer as suas anotações, né? Isso é algo muito importante. Deixe essas anotações perto de você, num lugar onde você sempre consulte, porque quando estas coisas começarem a acontecer, esta palavra vai consolar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.